Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa pré-aula para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adolescentes. E hoje iremos estudar a lição de número 3, esta daqui. O semeador e a sua semente. O semeador e a sua semente, que é a lição de número 3, 17 de abril de 2022. A mensagem diz assim, baseada em Mateus capítulo 13, versículo 8. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Que Deus nos abençoe. Queremos passar essa lição, nossa pré-aula, que a gente sabe que não é aqui conclusivo. Você precisa ir também para a escola dominical. E desde já eu te peço que você possa aí se inscrever no canal, Se você deixa aí o seu legal também, comenta, compartilha para os adolescentes que você tem condição de passar para eles, compartilha para eles aí, os professores também, para que seja propagada a palavra do Senhor, eles possam ter também acesso a este conteúdo. Que Deus abençoe a todos. Continue orando por nós, acreditamos nas orações, sabemos que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Continue orando por mim, por minha família, para que possamos também continuar com esse trabalho de propagação da palavra do Senhor. Deus abençoe. Vamos fazer aquele giro aqui. Ok. Pronto. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o semeador e a semente. É este aqui, o semeador e a semente. Vou fazer aqui um giro, esse ângulo aqui, para ficar melhor. O semeador e a semente. O Senhor Jesus contando esta passagem, falando ali sobre o semeador, sobre a semente, e os seus discípulos ainda ficam sem compreender o que significa isso. Jesus Cristo, então, ele ensina para os seus discípulos. E quando ele fala sobre o semeador, quem é o semeador? Quem que faz parte? Ou quem é este aqui, o semeador que sai com as suas sementes? Quem é o semeador? O semeador é aquele que prega a palavra. Prega a palavra de Deus. Ele que é o semeador, que ele prega a palavra de Deus. Então, o semeador não é só aquele que está no púlpito, não é só aquele que é pastor, não é só aquele que tem cargo na igreja. Então, o semeador é todo aquele que prega a palavra do Senhor. Então, você que prega a palavra do Senhor, você é um semeador. É importante que quando o Senhor Jesus ele fala desta parábola do semeador, que é indispensável que haja o semeador. Porque se não há semeador, como é que vai haver as sementes? O semeador precisa sair com as sementes, a fim de que ele venha lançar estas sementes, para que ela venha dar frutos. Salvo, a gente sabe que existe aquelas plantas que ela por si só lança suas sementes, que é o exemplo da momona, que até tem um vídeo aí que eu já falei sobre isso. Que ela cresce, a árvore cresce, produz aquelas momonas e depois ela seca, e quando ela se seca ela mesma estoura e ela mesma faz esse trabalho de semear. Mas alguém teve que trazer um dia essa semente para plantar. Ela não nasceu do nada. Então alguém trouxe essa semente. Então este semeador é importantíssimo. E aí a gente vê na palavra do Senhor como é que as pessoas ouvirão a palavra de Deus se não há quem pregue, se não há quem leve a mensagem. Então, esta
obrigatoriedade, esta obrigação aqui de levar a mensagem é minha e a sua, porque nós somos os semeadores da palavra de Deus. Nós semeamos, nós propagamos a palavra do Senhor. Então, quando nós propagamos a palavra de Deus, então nós estamos fazendo o quê? Lançando a semente. Então, é importantíssimo esse semeador. E que nós, vou botar aqui, ó, nós que somos os semeadores, nós que somos os semeadores e sabemos que temos esta obrigação, que os discípulos de Cristo. Então, os discípulos do Senhor, que somos nós, que somos de Cristo, discípulos de Cristo, que somos os verdadeiros semeadores para lançar a palavra de Deus ao mundo. Então, qual é o campo que eu tenho para lançar estas palavras? Onde quer que eu venha estar. Eu tenho que estar com as minhas sementes têm que estar sempre em mim, que é a palavra de Deus. Para que na escola eu venha pregar, para que eu possa pregar na rua, aonde quer que eu venha estar com essas sementes para lançar nos terrenos, a fim de que venha crescer e dar frutos. Então, é importantíssimo o semeador. Você é muito importante, um vaso escolhido de Deus para levar a sua palavra. Ok? E o outro ponto é quando fala aqui da semente. Isso aqui também é importante, viu? Certo. E a semente é o quê? Já temos o semeador, que somos nós. E a semente, como eu disse aqui, a semente é a palavra. Eu vou acrescentar aqui, que eu coloquei a palavra, mas eu falei que era a palavra de Deus, eu vou acrescentar aqui palavra de Deus. Por que eu acrescentei? Porque o que vai produzir o fruto, o que vai fazer crescer, o que vai fazer com que esta semente aqui da palavra de Deus, ela venha germinar, ela venha crescer, ela venha produzir, o que vai fazer isso é o efeito da palavra de Deus. Então, a semente, ela não pode fugir disso. A semente é a palavra de Deus. A semente não é minha palavra. A semente não é minha palavra. A semente não é o que eu acho. A semente não é o que eu penso. A semente não é o que fulano diz. Não é o que fulano pensa. Não é como fulano age, não. A semente que produz, ela tem que ser a palavra de Deus. Por isso, o que se pregar tem que ser a palavra de Deus. Porque o que produz fruto é a palavra de Deus. De muitas vezes nos preocupamos com quem vai pregar, mas na verdade temos que nos preocupar é o que se vai pregar. Porque se prega a palavra de Deus, pode ter certeza que ela vai produzir fruto nos corações. Nos corações de quem? Daqueles que abrirem os seus corações e deixar a palavra de Deus entrar. Assim, ela irá produzir frutos, independente de que esteja pregando, contanto que pregue a palavra de Deus. Contanto que a semente seja, sim, a palavra de Deus. Quem produz esta semente aí, que é a palavra de Deus, ela que é o suficiente para crescer nos corações e produzir grandes frutos. Quem é? A palavra de Deus. Porque é a palavra que converte, é a palavra que restaura, é a palavra que salva, é a palavra que ilumina a mente dos homens, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta. Então, a semente tem que ser sempre a palavra de Deus. E não podemos fugir disso. Não podemos fugir disso.
O que devemos pregar, sim, a palavra de Deus. Tem muitas pessoas pregando outras sementes e o que está nascendo, o fruto que está produzindo não é bom. Então, quando se prega uma outra semente, quando se lança uma outra semente, ela pode até crescer, pode até dar fruto, mas a gente vai observar que o fruto não é aquele esperado, que o fruto não é bom. Mas, quando se prega a palavra de Deus, sim, podemos ter absoluta certeza de que o fruto que virá será bom e agradável ao Senhor. Então, é interessante a gente fazer essa notificação. O outro ponto, que é o segundo tópico, que fala sobre os solos, né? Primeiro, o semeador saiu a semear e uma semente ali caiu à beira do caminho. O Senhor Jesus então explica o que significa esta semente que caiu à beira do caminho. Essa semente caiu à beira do caminho, o comentarista ele traz aqui, que era um solo duro, beira do caminho, muita gente passa, vai apilando ali aquele solo. É um solo duro, um solo praticamente um solo de concreto. Então, é aquele cujo coração, a palavra, aqui, a palavra adentra. É aquele cujo coração a palavra adentra e ele até ouve a palavra. Mas de acordo com Jesus, ele ouve, mas ele não entende. Não entende. Ele fica ali um pouco confuso. Ele não entende. E nem se interessa para querer aprender. Então, por isso que o diabo vem, ele tira logo esta palavra. Ou ele se tira logo essa semente. E, consequentemente, não frutifica. Então, cai na beira do caminho. É aquela pessoa que ouve a palavra. A palavra até adentra. Ele ouve. Mas ele não consegue entender. E até porque ele não quer entender. Então, como ele fica disperso com a palavra que entra por ouvido e sai pelo outro, ele não tem aquele desejo de aprender, aquele desejo de fazer com que ela adentre no seu coração e permaneça e produza bem. Mas ele não tem interesse, ele simplesmente ouve, ele é aquela pessoa que chega e aceita Jesus. Não, eu quero aceitar Jesus. Às vezes se emociona ali, eu quero aceitar Jesus, pronto, você aceita Jesus, mas aquela palavra que estava ali, ele não deixou ela produzir. Ela então, o diabo vem e arrebata aquela palavra dele. E ele permite que isso aconteça porque ele não tem muito interesse. O diabo vem, arrebata aquela palavra. Ele não deixa a palavra frutificar no seu coração. Ele ouve a palavra. Esse adentra aqui porque ele ouve, mas ele não consegue entender o efeito, o objetivo da palavra. Então ele dá brecha para o inimigo, dá ouvidos ao inimigo, então o inimigo vem e arrebata a palavra dele. Aí ele não consegue compreender. E por isso que ali à beira do caminho, quando o Senhor Jesus fala, os pássaros vêm e comem. Então, este momento é que a gente precisa sempre estar pregando a palavra e ensinando. Porque quando você prega a palavra, a pessoa vem e aceitou Jesus. Mas é preciso que você vá e continue ali ensinando, para que o inimigo não venha arrebatar a palavra da pessoa. Mas acontece isso com as pessoas que caem ali à beira do caminho, ele ouve a palavra, mas ele não entende, ele até percebe naquela hora ali que é uma boa palavra, mas ele não deixa esta semente produzir frutos. E o outro ponto que é sobre as pedras. As pedras, o que acontece com aquela semente que caiu nas pedras? Ela até nasce. A semente até cresce. Porém, as pedras atrapalham ela criar raízes. Então, ela não tem raízes.
por ela a semente não ter raízes, então o objetivo, a finalidade da semente não foi concretizada, porque ela precisa crescer e criar raízes. Como não tem raízes, ela fica fraca, não consegue se sustentar, então morre. Por quê? São aquelas pessoas, aí o comentarista ele traz aqui, ó. Essas pedras citadas na parábola não estão expostas na superfície, galera, que ela chega a crescer, a semente chega a crescer. O crescimento da planta seja rápido, porém superficial. Ela cresce, mas de maneira bem superficial, pois ela não criou raízes profundas. Então, a função das pedras ali escondidas, aquelas pedras, ela atrapalha que as raízes venham a se desenvolver. Aceita Jesus ali no entusiasmo também, mas ela precisa ter profundidade, precisa alcançar profundidade. E como consequência, a sua caminhada é curta, suas decisões são oscilantes e o seu compromisso é frágil, sendo interrompido rapidamente. Logo, a angústia e a perseguição os fazem abandonar a fé, não chegando ao ponto de frutificar. Então, as angústias, as perseguições, elas chegam. E quando chega, derruba essa semente. Não faz com que ela não cresça, que ela fique sempre ali frágil. E por isso que essas angústias, essas perseguições, que representam ali aquelas pedras que ela não cria raízes, é o suficiente para fazer com que essa semente cresça e depois morra. Não produza frutos. Ela não consegue produzir frutos. É aquelas pessoas que aceitam Jesus e de repente qualquer vendaval é o suficiente, as perseguições é o suficiente para que elas abandonem a Cristo. Muitas vezes abandonam a Cristo porque não criou raízes, não sabe o que realmente é o valor de estar na presença de Cristo. E quando se sabe o valor que está na presença de Cristo, procura-se criar raízes. Criar raízes como lendo a palavra, orando ao Senhor, buscando a face de Deus, estando sempre em comunhão ou buscando comunhão com o Pai. Sempre buscando santificação, constantemente. Então vai vir as tempestades, vai vir os vendavais, e aí aquela pessoa vai ficar sempre presente, vão balançar como aquele bambuzal. Quando você planta o bambu, primeiro ele cresce 5 anos, ninguém observa, ninguém vê. Por que ele cresce 5 anos? Ele cresce 5 anos para baixo, criando raízes. E depois desses 5 anos que ele começa a sair, e de repente ele vai lá nas alturas, fininho. Quando balança aquele vento, o bambuzal, ele vai de um lado assim, ele vai do outro, chega até o chão, mas depois ele volta. Ele chega assim até o chão, mas depois ele volta, porque ele criou raízes profundas. Os vendavais não são suficientes, ou não são suficientes para o derrubar, porque ele criou raízes, está fundamentado ali na rocha que é Cristo Jesus. Então, assim, esses aqui não têm essas raízes. Quando os vendavais vêm, eles começam agora a se afastar da presença do Senhor. O outro ponto é sobre os espinhos. Quando se planta sobre os espinhos, logo joga-se a semente sobre os espinhos, ele até cresce. Novamente, igual aqui, ele cresce, nasce e cresce, mas os espinhos sufocam. Os espinhos que estão ali, a paixão por esta vida, o amor pela parte carnal que o ser humano ele está propenso, porque nós somos seres humanos que existe a carne, existe o espírito, existe o desejo carnal, que é a obra da carne, existe o fruto do espírito. Aquele que se pende para a obra da carne vai produzir carnalidade e o final é a morte. Mas aquele que pende para o fruto do Espírito é vida. Ele busca vida, é vivificado em Cristo Jesus. Então, a semente que cai entre os espinhos, ela cresce, mas ela fica sufocada com as paixões carnais.
não consegue dizer não aos pratos que são oferecidos para ele, não consegue dizer não à concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, à soberba da vida. E aí se entrega a essas concupiscências, e aí se entrega a essas paixões carnais, e faz com que a sua vida espiritual fique se extinguindo dia após dia. Esses aqui, essa semente que cai entre os espinhos, elas sugam, os espinhos sugam os seus nutrientes e apertam. Eles ficam fracos, debilitados, anêmicos, porque não se alimentam com a palavra, porque não tem oração para se alimentar, não tem jejum, não tem consagração, então ficam anêmicos, ficam debilitados, ficam fracos. E logo, o que acontece? Eles são sufocados por essas paixões carnais e morrem. A outra semente cai em boa terra. Essa aqui cai em boa terra, essa aqui cresce. E depois que essa aqui cresce, ela também produz frutos. Estes frutos aqui que produz é o suficiente para que esses outros frutos também venham dar frutos, E quem que fica feliz? Quem fica feliz é aquele semeador. O semeador que saiu para semear, e quando semeou, ele vai ver lá a sua horta cheia de frutos. Então, o Senhor Deus que nos dá, a semente para nós pregarmos. E quando pregamos, e existe um coração deste aqui que recebe em boa terra, recebe a palavra do Senhor, ele cresce, ele produz frutos, é aquele que está permanente na igreja. É aquele que está produzindo ali alguma coisa. É aquele que recebeu a palavra do Senhor de bom grado. É você que está assistindo aí agora. Nós que recebemos a palavra do Senhor, deixamos ela produzir em nossos corações. E estamos aqui, neste momento, falando de Jesus, propagando a palavra. E você que está aí está ouvindo a palavra e se alimentando pela palavra. Então, nós que abrimos os nossos corações e deixamos este fruto ou esta semente adentrar nos nossos corações, entendemos que é a palavra de Deus, e entendemos que é esta palavra que produz salvação, e que não há outro para quem possamos ir que nos dê a salvação, a não ser Cristo. Cristo é o único. Então, esse entendimento faz com que nós venhamos todos os dias nos alimentarmos com a palavra, criarmos raízes através da santificação, da busca incessante pela santificação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar produzindo frutos. É o que vai falar aqui agora, aqui nesse último tópico, quando ele fala aqui a necessidade da frutificação. Então, todo aquele que planta, o semeador que planta aquela semente, ele quer ver os frutos. E os frutos também têm que dar frutos. Se essa semente aqui caiu em boa terra, pronto, o que foi que aconteceu? Essa árvore cresceu. E depois que ela cresce, ela agora passa a produzir. Então, eu tenho que produzir. Eu tenho que ter essa consciência que eu preciso produzir. Porque também eu sou agora uma semente. E eu já cresci, criei uma árvore, e agora eu tenho que produzir os meus frutos. Então, é importante eu saber isso porque logo eu entendo que uma árvore que não produz, ela não serve para nada. Então, se a pessoa não produz, ela não serve. Quem que vai querer uma árvore infrutífera em uma leira? Se você está fazendo uma leira, se você planta todos os tipos ali de... Você planta um coentro, você planta cebolinha, você planta couve, você planta uma alface, daqui a pouco nasce uma planta ali no meio. E aquela ali não é frutífera, aquela ali simplesmente mata. Você não vai deixar ali.
no meio daquelas. Não. As outras você vai deixar, mas aquela ali todo dia você vai arrancar. Porque ela não é interessante estar ali na sua leira. Não é interessante. Então, ela precisa produzir. Eu preciso produzir frutos. Então, se eu não produzo, eu não sirvo. Então, eu também tenho que saber disso, como o nosso irmão estava aqui, ele traz aqui. A palavra de Deus semeada em nossos corações deve ser cultivada a fim de produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então, cada pessoa, nós somos instrumentos de Deus para impactar quem? Esta sociedade. E Deus espera dela uma resposta comprometida com seu nome, com seu reino. Não podemos esquecer de que quem nos escolheu foi Deus. Ele que nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos frutos. Aí eu trouxe aqui um exemplo aqui disso aqui. Que isso aqui é um quiabo. Esse quiabo aqui, um dia foi, dá para ver aqui, 2 pontinhos, estas sementes. Esta semente foi plantada. E quando essa semente foi plantada, aqui nasce um pé muito grande. E se cair em boa terra, dá muitos frutos. E esta semente, quando nasce, depois que ele vira, cresce, os frutos crescem, dá um quiabo. E depois do quiabo, se alimenta do quiabo, é claro, mas existem aqueles que querem continuar plantando, ele faz o quê? Deixa secar o quiabo. E depois que o quiabo seca, o quiabo praticamente ele morre, dentro dele aqui agora, quando a gente abrir aqui dentro dele, a gente vai ver aqui muitas sementes. Então essas sementes que vai produzir outros frutos. E assim sucessivamente. Os discípulos de Cristo produzindo os frutos, os outros frutos produzindo outros frutos, e assim os discípulos fazendo discípulos como o Senhor Jesus. Ele quer que nós venhamos fazer. Mas o quiabo, ele precisa morrer para dar fruto. A semente, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, ela precisa morrer para dar fruto. Então, este morrer aqui é morrer para quem? Morrer para o mundo, morrer para essas paixões carnais. Quando eu passo a morrer para essas paixões carnais, quando eu crio raiz e quando eu não deixo os espinhos me sufocar, então daí eu sei que eu estou apto, estou morto para o mundo, mas estou vivo para Deus e para produzir frutos dignos para entrar no reino de Deus. Que possamos estar assim, conscientes da nossa obrigação, que nós somos instrumentos de Deus, que Deus nos chamou para produzirmos e que toda semente precisa morrer, que nós precisamos morrer. O apóstolo Paulo ele falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando ele falou, não vivo mais eu, pronto, Jesus, eu estou morto. E todos os dias eu sou levado à morte com Cristo na cruz. Então, ele é levado. Ele foi morto com Cristo. Então, nós somos vida em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos deu vida. Vida espiritual. E esta vida espiritual que nós temos, esta comunhão que temos com o Pai, tem muita gente que está morta espiritualmente, porque não recebeu a palavra. Mas já que nós estamos vivos espiritualmente, devemos produzir esses frutos, mortos para o mundo, mas vivos para Cristo, e produzindo frutos, e lançando a semente para que caia em boa terra, e dali ela produza, cresça e também dê frutos. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, compartilhe aí, para a glória do nome do Senhor, e se Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima semana. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.